A Bíblia é um livro bastante interessante que tem várias histórias que são extremamente relevantes para a nossa vida. A Bíblia conta a história de pessoas que viveram há muitos anos, há milhares de anos, há centenas de anos. E essas histórias normalmente têm uma conexão ou tem algo que pode nos fisgar nossa atenção e trazer para nós algum tipo de ensinamento. Eu vou pedir a você que, se estiver na sua casa, ou se estiver aqui, quiser manter a sua Bíblia aberta no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, para que você faça isso, porque nesse texto do Evangelho de Lucas, acontecem algumas coisas bem interessantes, bem relevantes. Eu não vou ler o texto todo, mas vou citar algumas coisas que aconteceram aqui em Lucas. E a primeira delas é o texto que fala sobre o chamado de um homem que todos nós conhecemos, chamado Pedro. Pedro, que foi chamado por Jesus, um pescador que vivia na região da Galileia, foi chamado por Jesus para ser seu discípulo. E o texto do chamado de Pedro, que é muito semelhante a outros chamados que a gente vê na Bíblia, é muito direto. Jesus passa por Pedro e fala: Pedro, vem comigo, e Pedro vai. E às vezes a gente fica muito focado, ou muito lembrando bastante dessa palavra, e a gente esquece de ler o que vem antes. O que aconteceu antes de Jesus passar por Pedro e falar: Pedro, vem comigo. O texto começa lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, dizendo que Jesus estava... as multidões apertavam Jesus enquanto ele falava. As pessoas queriam ouvir mais de Jesus e ele estava na beira da praia já se sentindo um pouco apertado. E ele fala com os pescadores que estão ali em volta, um deles Pedro, e fala assim: olha, você me empresta seu barco? Eu vou subir no seu barco e vou ali para me afastar um pouquinho aqui da beira para poder falar para essas pessoas. Então Jesus fala ali durante um tempo, a Bíblia não diz quanto tempo, mas ele fala e compartilha algumas coisas com aquelas pessoas. E de repente, quando ele termina, Pedro e outros pescadores que estavam ali, que já estavam limpando as redes, limpando os barcos, não tinham pescado nada naquele dia, Jesus se aproxima deles e fala o seguinte: olha, vocês, Pedrão, você que pescou aqui a manhã inteira e não achou nada, você que já limpou a rede, já guardou as coisas, faz o seguinte, entra no mar de novo e joga a sua rede ali naquele ponto. E aí Pedro, num ato de fé, porque só pode ter sido fé, uma vez que ele chegou ali naquele momento, e eu fico me colocando no lugar de Pedro. Se aparece uma pessoa que eu nunca vi na vida, que eu não conheço muito bem, que eu não sei quem é, e chega para mim e fala assim: olha, o seu trabalho, desse que você faz aí há muito tempo, eu vou te falar o seguinte, faz o contrário de tudo que você fez a vida inteira. Porque foi mais ou menos o que Jesus fez com Pedro, em outras palavras. Ele chega e fala: Pedro, agora no meio da manhã, esquece que a hora de pescar é de madrugada, esquece que essa hora não dá peixe, esquece que você já lavou as redes, já guardou, esquece tudo isso. Vai ali de novo e joga as redes. Mas Pedro fala: Senhor, olha, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Pedro certamente, enquanto lavava as redes, guardava o barco, estava ali naquela praia, ele ouviu as palavras de Jesus para a multidão e de alguma forma aquelas palavras tocaram o coração de Pedro. De alguma forma aquelas palavras de Jesus para a multidão entraram na vida de Pedro e de alguma forma elas mexeram com o que ele pensava, aquelas palavras mexeram com as suas certezas, com as suas convicções, e Pedro resolve: Senhor, então tá bom, eu vou ouvir o que você está dizendo, eu vou ali pescar de novo. E eu fico imaginando se tinham outros pescadores em volta, assim, olhando Pedro a uns 100 metros, 200 metros, falando assim: Pedro ficou maluco. Porque Pedro pegou o barco para voltar para o mar agora. Gente, essa hora não dá peixe. Mas Pedro vai, e ele joga o barco, joga a rede para o lado do barco onde Jesus tinha falado, e aquela rede vem cheia, vem farta, aquela rede vem quase que se arrebentando, e Pedro não conseguia nem colocar no barco. Chamou outros pescadores para ajudá-lo: gente, me ajuda porque esse monte de peixe não cabe no meu barco. E aí Pedro volta para a praia e acha aquela atitude de Jesus assim tremenda. E ele se ajoelha e fala: Senhor, quem sou eu? E Jesus fala: Pedro, levanta, vem comigo e eu vou te fazer pescador de homens. Eu tenho certeza que Pedro não entendeu o que Jesus falou para ele naquela hora, porque não dá para entender. Pescador de homens, que história é essa? Vai ter rede, vai ter barco? Mas Pedro, pela experiência que ele tinha acabado de viver, por ter ouvido as palavras de Jesus que inflamaram seu coração, que arderam seu coração, Pedro se joga nessa jornada, nessa aventura de seguir a Jesus. Ele resolve: tá bom, eu vou contigo, porque o que você fez aqui agora, o que você falou hoje de manhã, o que você fez aqui agora é muito forte, eu vou atrás de você. E assim Pedro
começa a sua jornada, começa a sua caminhada com Jesus ali nesse momento. Mais para frente, no Evangelho de Lucas, a gente vê um outro homem que foi chamado para andar com Jesus. Esse homem é Mateus, está lá o chamado, ou a vocação de Levi. Jesus estava passando pela coletoria de impostos, Mateus era coletor de impostos, e Jesus fala para ele a mesma coisa que falou para Pedro: vem comigo, vamos junto. E a Bíblia fala que ele largou a coletoria na hora e ele foi atrás de Jesus. Mais uma vez, uma história que parece ter sido automática, mas que eu tenho certeza absoluta que não foi automática. Porque quando você volta para o texto, ou para a parte do texto que vem antes do chamado ou da vocação de Levi, como está aqui na Bíblia, a gente lê uma das histórias mais, que eu pelo menos, sempre achei uma das mais interessantes desse momento da vida de Jesus. Eu sempre achei muito interessante porque eu sou meio criativo, eu gosto de ficar imaginando as cenas enquanto a gente vai lendo. E ali conta a história de 4 homens que resolveram levar um paralítico para Jesus curar. E quando eles tentaram chegar lá, tinha muita gente, a casa estava cheia, em volta da casa estava cheio, gente pela janela, gente na rua, todo mundo querendo ouvir Jesus. E eles tinham uma missão: a gente vai levar esse nosso amigo aqui porque Jesus vai curar esse camarada. E eles têm uma ideia maravilhosa, mirabolante: vamos subir no telhado da casa, vamos tirar algumas telhas ali de cima e vamos descer o nosso amigo no meio de onde Jesus está falando. E essa cena sempre ficou muito forte na minha cabeça, porque eu acho assim, de um esforço logístico absurdo isso que esses caras fizeram. Tentar arrumar corda para amarrar o cara na maca. Lembra que você... não devia ser uma maca com cinto de segurança. Ele estava solto ali e tiveram que amarrar o cara, porque tem que subir a maca, e subir é difícil. Imagina aí um homem magrinho, 70 quilos, ou talvez um mais gordinho, com 90 quilos, e os caras botam na maca, amarram umas cordas para subir essa maca no telhado. Certamente não foi uma atividade fácil. E aí, uma vez em cima do telhado, eles resolvem tirar as telhas e tem que fazer um buraco suficiente para passar esse homem. Então, assim, não tiraram 2, 3, 4 telhas, tiraram um pedação do telhado e foram descendo aquele cara no meio onde Jesus estava pregando. Você já imaginou acontecer isso daqui? Alguém abre um buraco aqui no teto e começa a descer uma pessoa na maca, e a pessoa talvez meio desequilibrada ali. Eu fico imaginando essa cena. E aí colocam o homem na frente de Jesus, e Jesus olha para ele e fala: filho, teus pecados estão perdoados. E aí eu fico mais uma vez imaginando aqueles 4 caras que estavam lá em cima do telhado, um olhando para a cara do outro assim: pecado perdoado? Não era isso que eu queria. Eu queria que meu amigo andasse, eu queria que meu amigo voltasse a andar, ou tivesse uma experiência de ficar de pé. E todo mundo em volta ficou meio perplexo, porque assim, perdoar pecado? Que história é essa? E aí Jesus retruca e fala: vocês acham que perdoar pecado não é relevante? Acha que eu não tenho poder para isso? Então vou fazer o seguinte: levanta e anda, pega teu leito, vai para casa, porque aí vocês vão acreditar no que eu estou falando. E aquele homem se levanta, pega o leito e sai daquela casa. Eu fico imaginando como foi esse momento de uma pessoa que chegou ali num leito, desceu do teto, amarrado em cordas, largou aquilo tudo, pegou a sua maca e foi andando e saiu daquele lugar. Essa cena, ou essa história, esse momento, deve ter sido extremamente impactante na vida de cada pessoa que estava ali. E é logo depois disso que Jesus sai dali e, voltando pelo caminho, passa na coletoria. Certamente, essa história, Mateus, Levi, que estava ali na coletoria, tinha de alguma forma ouvido aquilo tudo, ou talvez visto aquilo tudo. Talvez ele tenha sido impactado por ver tão de perto um milagre de Jesus. Algo que foi transformador na vida de um homem. E aí Jesus passa por ele e fala: Mateus, vem comigo, me segue. E Mateus se levanta e vai seguir a Jesus. Mateus tinha uma diferença para Pedro. Pedro era uma pessoa simples, humilde, um pescador que vivia do fruto do trabalho. Mateus era coletor de impostos. Ele não era uma pessoa bem querida pelos seus conterrâneos judeus, porque ele trabalhava para o Império Romano coletando impostos dos judeus. Por outro lado, por mais que não fosse uma pessoa tão querida do povão, Mateus era uma pessoa de posse, de dinheiro. O texto continua e disse que Mateus deu um banquete na casa dele para Jesus e chamou várias pessoas, fariseus, e
homens da lei, publicanos, várias pessoas estavam reunidas lá. Então, era uma pessoa que tinha condição, que tinha posse, que tinha uma riqueza. Mas Mateus abre mão de toda a sua segurança, abre mão de toda a sua estabilidade financeira, abre mão de tudo aquilo que ele havia conquistado até ali para seguir a Jesus. E ele vai atrás. A Bíblia não fala muito, depois, qual era o papel de Mateus no ministério de Jesus. Mateus, Levi, um dos 12 apóstolos que andou com Jesus durante 3 anos, mas a Bíblia não conta muito o que ele fez. A gente sabe sobre Pedro, a gente sabe muito sobre João, ouve sobre Tiago, mas Mateus a gente não sabe muito o que ele fez. Basicamente, essa é a única história que conta da vida de Mateus. Mas a gente sabe que ele foi um homem que abriu mão de tudo aquilo que ele tinha nas mãos para seguir a Jesus. E aí, vendo essas questões e muitas outras, histórias que a Bíblia conta sobre pessoas que foram seguir a Jesus, que andaram com ele, que estiveram com ele, eu trago isso para a nossa realidade hoje. Eu e você que estamos aqui hoje assistindo essa pregação, ou que estamos aqui na igreja agora, nesse período, de alguma forma, um dia, nós ouvimos o chamado de Jesus nos nossos corações. De alguma forma, a gente estava em algum lugar, alguém falou alguma coisa para a gente, minimamente despertou uma curiosidade para que dessemos oportunidade de ouvir uma palavra sobre Jesus. E de alguma forma, alguém falou alguma coisa, ou você viu, ou experimentou alguma coisa, e essa história passou a fazer sentido para você e você passou a caminhar com Jesus. Aconteceu assim na minha vida, quando eu era ainda adolescente. Aconteceu na vida de várias pessoas. Aconteceu na sua vida, você que está em casa, possivelmente. E essa caminhada começa, e em nenhum lugar da Bíblia, ou da história, ou da teologia cristã, a gente aprende que a vida vai ser um mar de rosas. Pelo contrário, o próprio Jesus falou, né? No mundo vocês vão ter aflições, vão ter dificuldades, mas tenham bom ânimo. A vida não é um passeio numa longa estrada plana. A vida é montanha-russa. Sobe, desce, vira de cabeça para baixo de vez em quando, e você acha que está acabando aquela curva, e a curva vira para o outro lado, e você... Não importa se você gosta ou não de montanha-russa, você entendeu a ideia. Eu gosto bastante. Se deixar, eu vou ficar falando aqui 5 minutos sobre montanha-russa. Mas você entendeu a ideia. Você sobe, desce, não tem estabilidade, não tem tranquilidade, a vida é assim, a vida é dinâmica. E aprender a lidar com isso é uma grande chave para a minha e para a sua vida como seguidores de Jesus. A gente tem uma ideia romântica, uma maneira de olhar para a Bíblia e achar que tudo foi lindo, que essas histórias que a gente lê aqui da época de Jesus foram maravilhosas. A gente pega 3 anos da vida de Jesus, que estão resumidos aqui em 20 e poucos capítulos de cada um dos evangelhos. Isso aqui é o resumo do resumo do resumo do resumo do resumo do resumo da vida de Jesus, do que foi andar com Jesus pelo deserto, conhecer e estar com um monte de gente diferente. A gente tem, tirando a parte da crucificação, obviamente, a gente tem imagens muito pequenas da perseguição que Jesus e seus discípulos sofreram naquela época. Mais uma vez, quando a gente chega no momento da crucificação, é algo muito forte, ali tem prisão, tem açoite, tem um monte de coisa, tem a crucificação em si, mas até ali a gente vê as pessoas chegando para prender Jesus e não fizeram nada. As pessoas chegaram, então assim, a pressão parecia muito menor. Mas tenta se colocar no papel, tenta calçar as sandálias daqueles discípulos que estavam andando com Jesus naquele dia que chegou um monte de gente em volta e falou, nós vamos pegar vocês. Hoje a gente sabe que não deu em nada, que Jesus passou no meio da multidão e saiu. A gente sabe disso hoje. Na hora eles não sabiam. Então, a vida de um discípulo, de um seguidor de Jesus naquela época, não era uma vida tranquila, como a gente às vezes projeta que, olha, agora aceitei Jesus e a minha vida vai ser uma maravilha. Agora eu não vou ter mais dor, eu não vou ter mais luta, eu não vou ter mais dificuldade. A gente tem sim luta, dor, dificuldade. E agora a gente está passando por um momento na história da humanidade que está meio que nivelando todo mundo. Uma pandemia que pegou de norte a sul, de leste a oeste do mundo. Em todos os lugares a gente vive, ou a gente encontra pessoas vivendo as mesmas situações que a gente, todos os lugares do mundo. Por causa do meu trabalho, eu tenho muita reunião com gente de fora. Gente na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, todo mundo vivendo as mesmas coisas que a gente aqui no Brasil. Teve lockdown, não pôde sair, vai chegar vacina, não vai chegar vacina, em alguns lugares chegou primeiro, chegou depois.
e aí tem a segunda onda, tem, sei lá, a terceira onda. Tudo isso que botou todo o mundo em pé de igualdade para lidar com essa situação. E aí peço a você que, sinceramente, deixe, né, de lado qualquer viés político dessa questão nesse momento. Não estou discutindo se o Brasil entrou antes, depois. Todos nós passamos por um nivelamento nesse momento de pandemia. Alguns países já estão saindo de fases mais críticas. Acho que nós estamos caminhando para isso também, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. Mas ainda tem um longo caminho pela frente. Tem um longo caminho para tudo voltar à normalidade. Nós tivemos que nos adaptar a diversas coisas que a gente não estava adaptado antes. A gente está aqui na igreja agora e tem 10, 15 pessoas aqui dentro. Porque a gente não está fazendo culto presencial, os cultos são online aqui ainda. Um momento totalmente diferente. A gente teve que aprender que não pode mais abraçar as pessoas quando encontra. Eu cheguei aqui hoje, vi amigos queridos que eu não vi há algum tempo, com vontade de dar um abraço, mas não pode. A gente tem que agredir as pessoas agora, porque esse negócio de falar com o cotovelo, eu acho que para mim ainda soa como agressão. Eu fiz luta e quando alguém fazia assim, pô, vai bater. E a gente aprendeu que agora cumprimenta, né, batendo no cotovelo. Maluquice, doideira. A vida mudou. E a gente vive um momento, todos nós vivemos um momento crítico, com medo, com receio. Há um mês, eu testei positivo para o Covid. Não sei, acho que eu peguei no mercado, talvez, não sei. E fui para o hospital fazer o exame achando que não era, achando que era só uma gripe. Não, peguei friagem ontem, acho que foi uma gripe. A médica fez o exame e saiu lá, Covid. E eu vou te falar uma coisa, nas primeiras 48 horas, fica um pensamento recorrente na sua cabeça. Eu fiquei bem, eu tive um pouco de febre, não tive muito problema de oxigenação, quase nenhum, praticamente nenhum. Mas de vez em quando fica assim, e se a oxigenação cair e você tiver que ir para o hospital? E se você for entubado? E se não tiver leito? E se você morrer? Tudo isso passa pela cabeça da gente, porque ninguém tem certeza de nada nessa doença. Se eu passei por isso, imagino que todos nós passemos, ou todas as pessoas que são contaminadas, passem por essa mesma angústia, essa mesma dor, ou de ver um parente que está passando por essa dificuldade. Eu tive alguns parentes que também tiveram Covid, e aí, desde os graus mais leves até uma internação, teve de tudo. E gera essa incerteza, essa insegurança, essa dor, tudo isso que certamente esses discípulos que atenderam o chamado de Jesus e que andaram com ele também passaram na época deles, com outras questões, mas eles também passaram. Então, a primeira coisa que tem para a minha e para a sua vida é essa questão de termos ouvido um chamado de Jesus. Desde os tempos que ele andou pela Galileia, que ele pregou, pessoas foram chamadas a enxergar a vida de uma nova forma, a abrir mão de suas certezas, de seus confortos, tudo aquilo que achava, que pensava, que sabia, e seguir Jesus. Nós também, de alguma forma, fizemos essa mesma escolha. E aí começa, então, um processo, começa um caminho. No caso dos discípulos, durou mais ou menos 3 anos, esse processo inicial de conhecimento, de crescimento. Na minha e na sua vida, talvez esteja durando um pouco mais de tempo, esse processo de conhecer mais de Deus, de andar com Deus, de conhecer mais de Jesus, de falar sobre Jesus, de viver uma vida com Jesus, como se diz muito costumeiramente por aí. E esse processo é um processo de transformação que vai mudando a gente de pouquinho em pouquinho, que vai transformando a gente de pouquinho em pouquinho. E eu queria falar sobre essa questão de algo que renova a nossa fé e a nossa esperança de pouquinho em pouquinho. Como eu comentei aqui, os próprios discípulos viveram momentos muito conturbados, muito difíceis. Eu sempre lembro dessa outra passagem que fala Jesus já caminhando para a sua última Páscoa, decide ir para Jerusalém. Pessoal, vamos lá que chegou a hora. E aí ele pede para João e Tiago, fala assim, olha, vocês podem ir na frente, tem uma vila ali, de samaritano, pede lá para a gente ficar nessa vila. E eles vão lá, falam e voltam. Jesus, ó, o pessoal lá não disse que a gente tem cara de judeu, que a gente tem cara de quem está indo lá para o templo, para a celebração da Páscoa, e disseram que a gente não pode ficar lá não. Eu tenho ideia, Jesus, só quer que a gente mande cair fogo do céu e consuma essa cidade inteira? Eu fico imaginando a cara de Jesus nessa hora, olhando para esses dois, para João e para Tiago, e fala assim, vocês estão brincando, né? A gente está andando junto há 3 anos,
vocês estão comendo e dormindo comigo, vocês viram um monte de milagre, vocês ouviram tudo que eu falei sobre amor, ouviram tudo que eu falei sobre amar o próximo, e você vem aqui falar para mim que você quer orar para cair fogo do céu? Filhão, você não entendeu nada da história. Então, eles passaram 3 anos andando ali, vamos dizer assim, né, bebendo direto da fonte, comendo, dormindo com Jesus, andando com Ele. Eu e você também temos essas dificuldades, essas dores, essas lutas, essas questões que roubam de vez em quando a nossa mente e nos fazem pensar e desejar coisas muito terríveis. Eu vi uma vez uma palestra de um cara, ele estava dizendo como é que essas coisas que a gente fica vendo, que a gente fica incentivando, como é que isso consegue roubar a gente. Ele contou que durante, sei lá, uma semana, ele e a namorada dele ficaram assistindo um desses programas que as pessoas vão lá para cantar. E, tipo um The Voice ou esse tipo de programa. E aí ele falou o seguinte: eu nunca estudei música na minha vida. Eu sou desafinado para cantar parabéns para você, eu não bato palma no ritmo certo, o cara contando. Não entendo nada de música. Mas depois de uma semana vendo aqueles programas, eu me peguei um dia no banho pensando o seguinte: se eu fosse nesse programa, eu ia escolher a música tal, eu ia cantar de tal jeito. E ele falou que gastou ali, sei lá, uns 10 minutos enquanto tomava banho, se enxugava, pensando em como seria a performance dele naquele programa. E ele parou e falou: mas eu não sei nada de música, eu não sei cantar, eu não tenho ritmo. Como é que esse negócio me capturou? Porque a gente vai vendo muita coisa, porque ele passou uma semana assistindo o programa direto com a noiva lá, e isso capturou a mente dele. A gente também é assim, várias coisas que a gente vai vendo, e a gente tem hoje um agente do mal nessa questão, que são as redes sociais, que fazem de tudo para que você veja cada vez mais daquilo que você gosta e não veja coisas que você não gosta. Elas trabalham dessa forma. Então, assim, um pensamento que você tem, ele é amplificado, 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 até um ponto de você não conseguir mais pensar outra coisa. Você já se vê fazendo aquilo e respondendo de forma automática a questões que você antes talvez não respondesse. Aconteceu isso com Tiago e João, quando quiseram mandar cair fogo do céu. Talvez tenha acontecido com outros discípulos na história, que não aparece aqui. Acontece comigo e com você no nosso dia a dia. E nós estamos nesse processo, todos nós, de conhecermos mais de Deus, de nos aproximarmos mais de Deus, de estarmos mais juntos de Deus. E qual é o grande objetivo ou o grande propósito disso? Para que eu quero estar mais perto de Deus? Porque a gente acho que já é bem claro para todo mundo que Deus não é um amuleto mágico. Deus não é o gênio da lâmpada, que eu vou lá, esfrego e falo: dinheiro, saúde, sucesso. E as coisas não vêm assim. Hoje, em 2021, acho que isso já está bem claro. Embora a gente creia que o Deus ainda é um Deus que pode fazer milagres, que pode curar, que pode transformar a vida das pessoas, a gente sabe que isso não acontece em 100% dos casos. A gente está vivendo uma pandemia. Milhares de pessoas já morreram no Brasil. E não tem como a gente não chorar com essas mortes, com essas dores. Não tem como a gente olhar para o mundo e achar assim: comigo não aconteceu nada, graças a Deus. Graças a Deus sim, mas teve um monte de gente que aconteceu e que a gente chora junto, que a gente ora junto, que a gente intercede. Então, qual é o grande propósito de eu querer me aproximar mais de Deus? De eu ter decidido atender ao chamado de Jesus e estar vivendo esse processo de transformação de vida, transformação de pensamento, de largar deixar as minhas convicções de lado e conseguir olhar para algo que é maior do que eu, de alguma forma. Em nenhum momento, em nenhum lugar da Bíblia, Deus pede para a gente ser ignorante. Em nenhum lugar está escrito que eu não posso ter um senso crítico. Em nenhum lugar está escrito que eu não posso pensar, que eu não posso questionar. Em nenhum lugar está escrito isso. Somos totalmente livres para fazer essas coisas. Mas também somos convidados a pegar tudo aquilo que nós sabemos e deixar de lado um pouquinho para tentar olhar alguma coisa por outro ângulo. Como Pedro fez. Quando Jesus chega para ele e fala: vai pescar de novo, e Pedro nem questiona. Ele falou assim: beleza, eu vou lá porque tudo que Jesus falou até agora fez sentido. A pregação que eu ouvi aqui para a galera fez sentido.
e eu vou jogar a rede de novo. A gente é convidado para isso também. Talvez o grande e maior objetivo que nós tenhamos como cristãos, a oração que a gente lê lá no Salmo 25, faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me pela tua verdade. Talvez esse seja o nosso objetivo na vida. Jesus, no Sermão do Monte, fala que nós, os seus discípulos, fomos chamados para sermos sal da terra e luz do mundo. Não tem como negar que o mundo hoje que nós vivemos, e sem usar o conceito pejorativo de mundo, mas a sociedade que nós vivemos hoje, o planeta que nós vivemos hoje, é um lugar que precisa de mensagens de sal e luz, que precisa de mensagens de esperança e de amor. O texto de Paulo a Timóteo diz o seguinte: olha, nos últimos dias os tempos serão difíceis. Algumas versões dizem que os tempos serão selvagens. Mas ele não está falando de briga, de confusão, está dizendo o seguinte: porque os homens, os seres humanos, vão ser avarentos, egoístas, irreverentes e tal. As pessoas vão estar cada vez com o coração mais frio, talvez mais maldoso. Qualquer dia que você abre o jornal, você vai ler um monte de notícia de pessoas que cometeram atrocidades assim, impensáveis. Nós, que decidimos seguir Jesus, somos chamados para sermos discípulos, somos chamados para ser sal e luz, para levar amor, fé e esperança para a sociedade que nós vivemos. Santo Agostinho, que escreveu algumas coisas bem interessantes, considerado um dos pais do pensamento cristão, teve algumas fases que eu concordo muito com ele, outras que eu não concordo tanto. Mas na fase que eu concordo bastante com ele, ele escreveu um comentário sobre a primeira epístola de João, onde ele disse o seguinte: ama e faça o que quiseres. Talvez você já tenha ouvido essa frase, mas não sabe a continuação dela. Na continuação, Santo Agostinho desce mais um degrau e fala assim: olha, porque se você amar, ainda que você brigue com alguém, você vai brigar com amor. Se você repreender alguém, você vai repreender com amor. Se você abraçar alguém, você vai abraçar com amor. Tudo que você fizer vai ser feito com amor. Eu e você, como cristãos, fomos chamados para amar as pessoas que estão à nossa volta. E a gente fica meio contaminado por aquela questão que Hollywood incutiu na nossa mente do amor romântico, né? Aquela coisa bonitinha, quentinha, eu tenho que sentir. Eu não estou sentindo de amar o fulano, eu não senti no coração. Deus chamou você para amar, e amar é verbo, amar é atitude, amar é estender a mão. Amar é respeitar, amar é estar junto, amar é simpatizar e chorar com quem está passando por um momento difícil. Amar é falar que nós cremos num Deus que pode intervir nas situações que nós estamos passando. É aquela montanha-russa. A montanha-russa tem o seu trilho. E aquele trilho, de alguma forma, vai acontecer. Mas tem um componente que, de vez em quando, a montanha-russa faz a curva para o outro lado. De vez em quando a gente ora e a montanha-russa fica devagar. Ficou plano. Eu não sei explicar. Talvez essa pergunta não tenha resposta. Por que acontece com um e não acontece com o outro? Por que isso dá certo quando a gente faz com um e não dá certo quando a gente faz com o outro? Há alguns anos atrás, eu perdi meu pai. E ele fez uma cirurgia no coração, se recuperou da cirurgia. Eu falei com ele no dia seguinte, estive lá. E naquele dia à noite ele se engasgou enquanto jantava, e aí, porque engasgou, o bronco aspirou, teve uma parada cardíaca, e depois de 2 ou 3 dias ele veio a falecer. Nós oramos, eu, minha família, muitos amigos que me conheciam na época, oramos muito, oramos incessantemente. Mas meu pai não sobreviveu. Não sei explicar. Exatamente 1 ano depois, um amigo meu passou pela mesma cirurgia do meu pai. A mesma, colocou 2 pontes no coração. Eu fui para o hospital, orei com ele, com a esposa dele, ele fez a cirurgia, acabou a cirurgia, foi tudo bem. Eu estive lá no dia seguinte da cirurgia, igual ao do meu pai. Quando eu estava lá, na frente dele, ele se engasgou. E quando ele se engasgou, eu falei assim: eu já vi esse filme. E orei também, de novo. Depois de 3 dias ele saiu do hospital e foi para casa. Está vivo até hoje. Eu não sei por que Deus, ou por que um fica bom, o outro não fica, numa situação totalmente idêntica. Eu não sei por quê. Mas isso não me faz parar de orar e de interceder e de acreditar que o milagre pode acontecer. De alguma forma,
eu sinto que assim, nós estamos aqui nesse mundo como cristãos para falar isso para as pessoas. Tenha fé, tenha esperança, espere algo novo, porque algo pode acontecer. E se não acontecer, o mais importante é que eu estou com Deus. A gente canta uma música aqui na igreja de vez em quando, que fala que se o sol se for e a noite chegar, tu és o Deus da minha salvação. E a letra vai dizendo, e aí a letra tem um ponto que diz, se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona para respirar. Eu creio nisso, eu creio mesmo no Deus de milagre, mas às vezes não traz à tona não, às vezes a gente afunda. E a música continua dizendo o seguinte, tu és o Deus da minha salvação, tu és o meu dono, tu és a minha canção. O nosso foco não é se Deus vai me tirar da água quando eu submergir sempre. O nosso foco é que Deus está conosco todos os dias. E é porque eu creio nisso, é porque eu creio nesse milagre. Para mim esse é o maior dos milagres, saber que tem alguém que está comigo, que está contigo, que está com cada um de nós, e que às vezes coisas ruins sim vão acontecer, mas eu tenho no meu coração uma palavra de esperança, que o choro vai durar uma noite, mas eu tenho esperança de que de manhã cedo a alegria vai chegar. E quando o texto fala sobre choro durar uma noite, não está falando da cronologia de que vai durar 12 horas da noite, não. Às vezes essa noite vai demorar dias, às vezes meses. E você quer saber de uma coisa? Quando a alegria vier pela manhã, né, ao amanhecer, o amanhecer não é um interruptor. Não é uma coisa que você aperta um botão e pum, está de manhã. Essa semana eu acordei muito cedo um dia, foi uma semana muito, muito agitada. E quando deu assim umas 5 da manhã, eu falei, eu vou lá ver o sol nascer. E aí fui para a varanda de casa, ficar olhando, esperando o sol nascer. De vez em quando eu gosto de fazer isso. E é interessante que assim, o sol começou, aí o céu começou a ficar meio laranja, foi devagarzinho, devagarzinho, até que esse sol tivesse de manhã mesmo, assim, nossa concepção, demorou, sei lá, talvez uns 40 minutos. Até que, né, desde o primeiro raio de sol que começou a iluminar o céu, até que ele tivesse numa posição para falar, ó, agora está de manhã, está tudo claro. Demora tempo, não amanhece assim. Assim como o nosso processo de entender que a noite passou, que o choro é um processo que vai demorar um tempo. E a gente não tem como determinar quanto tempo isso vai levar. A única coisa que nós temos certeza, que nós temos convicção, é que assim como Jesus andou com seus discípulos, comendo e dormindo com eles durante 3 anos, Jesus anda do nosso lado enquanto nós estamos no nosso processo de conhecer mais dele. E essa é a única certeza, é a única convicção que eu preciso. Eu sei que de vez em quando vão acontecer milagres, de vez em quando vão acontecer perdas, de vez em quando a montanha-russa vai fazer uma curva para um lado que eu não queria que ela fosse, mas de vez em quando vai ter uma calmaria. Eu creio num Deus que cuida e que guarda a gente. E nessa manhã eu queria que a gente encerrasse esse momento fazendo uma oração. Nós tivemos aqui no meio do culto, o pastor Davi fez uma oração por pessoas que estavam passando por dificuldade, por luta, mas eu queria novamente que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça, olhasse para a sua vida, sabendo se tem algum pontinho, algum cantinho, algum lugar que você precisa de uma intervenção ou de um toque de Deus, que você precisa de um milagre, talvez. Mais do que isso, eu queria que você pensasse e olhasse para pessoas que estão à sua volta. De repente um familiar ou um amigo que precisa de um milagre, precisa de uma intervenção divina. Eu queria que você orasse também por essas pessoas. E se você não lembrar de ninguém, eu queria que você orasse agora pelas pessoas que estão nos hospitais, que estão lutando contra o Covid, pelas famílias que estão enlutadas, por pessoas que perderam parentes, amigos. Quero convidar você para a gente abraçar o mundo agora com as nossas orações. Senhor, obrigado pela Tua presença em nosso meio. Obrigado pela Tua graça derramada sobre nós, ó Deus. Obrigado porque temos a certeza de que existe um Deus no céu que está nos ouvindo, que ouve nossas orações. Obrigado, Senhor, porque Tu estás andando conosco todos os dias da nossa vida, mesmo quando às vezes as coisas estão muito tumultuadas e turbulentas. Obrigado, Senhor. Nessa hora, junto com meus irmãos e irmãs aqui na igreja ou pela internet, queremos todos juntos nos unir em oração, ó Pai, pedindo por causas específicas, por milagres que cada um de nós precisa em suas vidas, Senhor.
Abençoa, Pai, pessoas que estão enfermas, que estão com dificuldades, problemas financeiros, problemas familiares. Pai, Tu és o Deus que conhece todas as coisas, que está ouvindo a oração de cada pessoa agora em sua casa. Senhor, em nome de Jesus, vem com a Tua intervenção, Pai. Vem com o Teu cuidado, vem com a Tua mão sobre cada pessoa, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa seus corações, as suas vidas. Abençoa as pessoas que estão enfermas em hospitais, que estão passando por dificuldades, famílias enlutadas, Senhor. Que a Tua paz agora possa percorrer os corações e mentes de cada pessoa do mundo, Senhor. Nós cremos, ó Pai, no Teu poder, na Tua intervenção. Nós cremos que nossa oração vai além desse teto, que chega até o Teu trono. Nós cremos, ó Deus, que Tu abençoas e cuidas de cada um de nós. Visita agora, Senhor, cada pessoa que está ouvindo essa palavra, cada pessoa das nossas famílias, cada amigo que temos, Senhor, que possam ser inundados agora pela Tua paz, pela Tua presença, por aquele sentimento, Senhor, que transcende todo o entendimento. Pai, em nome de Jesus, que milagres possam acontecer, não porque nós sejamos muito poderosos, não porque precisemos de demonstrações de poder, mas porque pessoas são abençoadas quando pequenos milagres acontecem em suas vidas. Pai, em nome de Jesus, que haja milagre, que haja cura, que haja salvação, que possamos, Senhor, ouvir histórias como essa que lemos aqui no Evangelho de Lucas, de um homem que chega no leito e que sai dali andando, curado, restaurado, que seus pecados são perdoados, que a paz inunda e habita em seu coração. Pai, em nome de Jesus. Talvez o maior milagre que precisemos nessa hora, Senhor, é a renovação da nossa esperança, a renovação da nossa fé, a renovação da paz em nossos corações, Senhor. Visita agora cada pessoa, Senhor, que está sendo alcançada por essa mensagem e enche os lares de paz. Enche os corações de paz, Senhor. Que a Tua presença, que o Teu Espírito Santo possam encher nossas vidas da plena paz, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a passar por esse momento tão difícil, tão enlutado, de tanta confusão. Senhor, dá-nos a Tua paz. Enche os nossos corações de paz. Nós oramos, Senhor, no nome daquele que se fez homem, que morreu na cruz por cada um de nós, que vive e reina eternamente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.